Eu quero, com muita alegria no meu coração, cumprimentar a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, na sequência, sobre o estudo do livro de Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 1 a seguir, que diz o seguinte: E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento desse texto do capítulo 8 de Apocalipse, que fala sobre a abertura do 7º selo. Nós vimos os 6 primeiros selos, que gradativamente a intensidade, a gravidade e a amplitude dos acontecimentos e dos desastres do mundo naquela época, eles vão aumentando. Então inicia os primeiros 6 meses da grande tribulação. Somente recapitulando, nós temos um momento em que o governo do anticristo ele se apresenta como o governo da paz e segurança, dizendo: fiquem tranquilos, nós conseguimos controlar, nós estamos conseguindo controlar as enfermidades, estamos conseguindo desenvolver vacinas rapidamente, estamos conseguindo acordo com o Oriente Médio, estamos conseguindo acordo entre árabes e israelenses, estamos conseguindo acordo entre China e Estados Unidos, e vai querer tranquilizar a humanidade dessa forma. No momento seguinte, já no segundo semestre, entre 6 meses e 1 ano, já começa
a dificultar a vida depois da volta de Jesus, depois da vinda de Jesus, depois do arrebatamento da igreja, começa a ter os grandes acontecimentos já, e numa sequência, isso vai indo gradativamente, a cada vez que passa alguns meses, a situação ela vai ganhando contornos mais complicados, mais difíceis, a humanidade vai entrando no aperto, entra numa situação de fome muito grande, de destruição, e aqui nós vemos, quando chega no 7º selo, quando começa então as 7 trombetas. No momento do 7º selo, abrem as 7 trombetas agora. Vai ser tocadas as 7 trombetas. Enquanto tudo isso está ocorrendo, existem os 144 mil, que nós falamos na semana anterior, que são de Israel, que são eleitos de Deus, chamados por Deus, escolhidos por Deus, convocados por Deus para serem evangelizadores. Enquanto esses acontecimentos estão ocorrendo, eles estão correndo o mundo todo, anunciando pelos meios de comunicação, por todos os meios possíveis, o reino de Deus. Então nós temos, a partir desse momento, quando esses 144 mil eles passam a ir para o mundo todo evangelizando, e nós temos não é que os acontecimentos param, os acontecimentos eles estão se sucedendo. Então, enquanto há uma grande epidemia, uma pandemia, há uma guerra, há um terremoto, começa a ocorrer os desastres de forma grande, terremotos que vão destruir regiões inteiras, cidades inteiras, acaba ocorrendo incêndios que vão destruir completamente a agricultura e todas as reservas florestais, sem controle nenhum. À medida que isso vão ocorrendo, esses 144 mil eles vão rapidamente ganhando tempo e Deus preparando eles para eles levarem essa mensagem quanto antes. Ao mesmo tempo que nós vimos na semana anterior, nós temos um número de salvos, mas uma grande multidão também que, à medida que vai passando o tempo, ela vai endurecendo o seu coração, não vai aceitar a mensagem, não vai querer morrer por causa do Evangelho, não vão querer fazer essa renúncia, e à medida que eles optarem em ficar com o anticristo, à medida que eles optarem em ficar com o inimigo, eles perdem a salvação, permanecem com vida por mais 1 mês, 2 meses ou 5 meses, e depois também eles acabarão sendo mortos e não terão oportunidade mais de salvação se eles rejeitarem a possibilidade de salvação que aqueles 144 mil anunciaram e estão anunciando na terra nesse momento. E diz aqui que a abertura do 7º selo fez silêncio no céu por quase meia hora. Ele viu um silêncio no céu, João, por causa do suspense em decorrência da grande gravidade, da complexidade dos acontecimentos que se sucederão a partir daí. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. E no versículo 3, ele menciona algo muito especial, João, aqui, que ele viu um anjo posto junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar que está diante de Deus. Aqui fala da oração dos santos, fala daqueles que foram santificados pelo sangue de Cristo, tanto no período da graça, quanto no período da grande tribulação. Então, as pessoas, hoje existem pessoas que oram, que dedicam, que buscam a Deus em oração, humildemente, sinceramente. Durante a grande tribulação vai ser mais difícil, com toda certeza, tá? Não deixe, eu quero recomendar para você, meu querido ouvinte, nesse momento, não deixe para a segunda oportunidade lá na grande tribulação, porém, nós sabemos pela Bíblia que vai ter um número de salvos. E esse número de salvos, enquanto eles, ao ouvirem os 144 mil, anunciarem a palavra de Deus, se arrependerão, eles orarão.
eles clamarão, eles buscarão humildemente a misericórdia de Deus. E esse clamor, ele é levado diante de Deus e isso está guardado. A Bíblia fala que a oração dos santos, as lágrimas dos santos, a lágrima de todos aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus, isso é levado diante de Deus e fica em memória diante de Deus. E versículo 7 diz o seguinte, capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Olha a amplitude desse acontecimento aqui. Nós temos, por exemplo, os meios de comunicação anunciaram, por exemplo, uma questão de 8, 9 meses atrás, todos os senhores se recordam, do incêndio na Amazônia, tá? Que é um incêndio que a princípio foi muito divulgado, por causa de uma grande seca que ocorreu, porém, estudos hoje têm demonstrado que foi um incêndio que ele pegou e que, assim, em proporção, não destruiu nem 1% da Amazônia, nem 1% da floresta amazônica. E já houve toda uma repercussão na imprensa internacional. Nós tivemos, por exemplo, também, há uma questão de 9, 10 meses atrás, um grande incêndio na Austrália, que destruiu regiões inteiras na Austrália. Regiões inteiras. E houve uma repercussão também internacional pela imprensa. Agora, olhe bem aqui o que a Bíblia está dizendo aqui. E foi queimada na sua terça parte a terra, queimou-se a terça parte das árvores, as árvores, tudo que é floresta, mata, árvores grandes, a terça parte queima. Queima em qual momento? Durante a grande tribulação, na abertura do 7º selo, tá? Que é aqui na primeira trombeta, no momento que o 7º selo é aberto, subdivide-se, abre-se um parêntese para 7 trombetas. E quando o anjo toca a primeira trombeta, já ocorre esse fenômeno de proporção universal no mundo todo. E toda a erva verde foi queimada. Então, no versículo fala da terça parte das árvores. Árvores, fala de mata, fala de vegetação alta, fala de uma árvore maior. A terça parte das árvores do mundo queima, literalmente. E toda a erva verde foi queimada. Sabe o que é erva verde? Erva verde são todas as plantas. Plantas menores, arbustos, toda forma de plantação, seja para pastagem, gramíneas, seja de agricultura, de grãos, toda a erva verde. E a Bíblia diz claramente, João viu e ele se expressa da seguinte forma, eu peço a vossa atenção nesse momento, e diz o seguinte, e toda a erva verde foi queimada. Quando que isso ocorre? Na grande tribulação. Depois do arrebatamento da igreja, o mundo entra num caos. Gradativamente, os acontecimentos vão se afunilando, vão tornando o mundo numa situação mais caótica e chega nesse momento em que toda a erva verde queima. O que isso representa? Queima toda a erva verde, queima a fonte de produção de alimentos. Queimando a fonte de produção de alimentos, o mundo entra num estágio de fome sem precedentes, nunca visto antes. Nós observamos que quando foi a abertura do 3º e do 4º selo, que foram alguns meses anteriores, já houve uma fome e os senhores observaram que fala que 1 denário, um dinheiro, para uma medida de trigo. Fala a Bíblia lá.
aquilo que a pessoa ganha durante um dia de trabalho vai poder comprar apenas uma medida de trigo, só isso. Só para os senhores terem uma ideia do preço que os alimentos vão tomar quando for lá no quarto selo, que é alguns meses antes. Nesse momento aqui, toda a erva verde queima. Tá? Queima através de grandes incêndios que tomam proporções estratosféricas. E a Bíblia diz aqui que é fogo lançado do céu até na terra, não é uma coisa que surge naturalmente. É para as pessoas observarem e buscarem ao Senhor. Enquanto isso, 144 mil vão estar indo por todos os lugares no mundo todo anunciando que as pessoas se convertam. E o anticristo ele não vai poder atacar esses 144 mil enquanto tiver o período do seu ministério. Enquanto tiver com o selo de Deus na sua vida. No momento que o tempo de Deus se cumpre na vida deles, o anticristo mata eles também e eles serão incluídos também na primeira ressurreição e estarão para sempre com o Senhor. Então observe bem aqui, nós temos um incêndio de tão grande proporção no mundo todo que não haverá como prever isso de forma natural. Não vai haver explicação natural. E o mundo passará por isso, fruto da desobediência e do afastamento da presença de Deus. Então observe bem, se alguns meses antes nós tínhamos já o preço do trigo que ele sobe lá em cima, nesse momento aqui, quando toda a erva verde queima, o preço dos alimentos vai ser, quem tiver algum alimento, isso vai ser sobrevalorizado de tal maneira e a maior parte da humanidade perece de fome. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Aqui nós temos já a segunda trombeta sendo tocada. Agora, ao mesmo tempo em que se sucede o incêndio na terra, de tão grande proporção, nós vemos agora um acontecimento ocorrendo no mar, em que um grande monte ardendo em fogo cai dentro do mar. E a terça parte do mar morre, a terça parte das criaturas, perdeu-se também a terça parte dos navios, embarcações, dos barcos e tudo que navegava pelo mar. Observem bem que são acontecimentos muito graves, muito graves. Ó, não desprezes a mensagem de Deus. Hoje, se você tem oportunidade, busque ao Senhor. Versículo 10 fala sobre a terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Agora não é sobre a terra, nem sobre o mar, mas é sobre os rios e as fontes de águas, que abastecem a cidade, que abastecem os poços, que abastecem todos os mananciais de água, que abastecem a humanidade. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então hoje nós temos várias possibilidades. Existem poços profundos, poços artesianos, que tiram água de qualidade, água mineral, água que tem uma qualidade extraordinária. Tudo isso nós estamos hoje vivendo o tempo da misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo hoje o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo em que a criação de Deus está sendo abençoada e protegida. Enquanto o povo de Deus está aqui na terra, Deus está honrando, está guardando a humanidade por amor do seu povo. Então hoje, se nós temos uma humanidade hoje que tem condições de sobrevivência,
um universo que tem condições favoráveis para a manutenção de vida no planeta, é por consideração ao povo de Deus aqui na face da terra. Versículo 12: E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles não se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu. Observem bem agora aqui. Passou o quarto selo, foi então atingido a terra, queimou, as florestas, erva verde, foi atingido o mar, foi atingido os rios, as fontes de águas, agora atingido a parte do sol e da lua, de tal forma que uma parte do dia não clareia mais e uma parte da noite também não tem mais iluminação. E a partir daí, João olhou e viu um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Muito possivelmente, na grande tribulação, esse anjo, ele será visível, as pessoas conseguirão ver ele passando e anunciando. Os meios de comunicação possivelmente anunciarão, filmarão ele, e ele anunciando para a humanidade toda: ai, ai da humanidade, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então Deus vai estar usando 144 mil para evangelizar. Deus vai estar usando as pessoas que ficaram, os que se desviaram, aqueles que eram amigos do evangelho, mas não subiram no arrebatamento, eles também estarão evangelizando. Deus vai usar o anjo aqui que vai anunciar o evangelho eterno, vai falar de tal forma que os meios de comunicação vão anunciar essa palavra, vão retransmitir. Tudo com o propósito que as pessoas se voltem para Deus. Mas naquele período, infelizmente, vai ser um período de densas trevas, de tanta confusão, que de todos aqueles que resistiram até naquele momento, eles não vão compreender, não vão entender e permanecerão no seu erro. Hoje, enquanto você tem oportunidade, busque ao Senhor. Enquanto você tem a porta aberta hoje, enquanto a porta da graça está aberta na tua vida, não desprezes. Busca o perdão de Deus na tua vida. Ore comigo neste momento, meu querido irmão. Senhor Jesus, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por este momento tão sublime, Senhor, tão especial, nesta oportunidade em que estamos falando a tua palavra, desses acontecimentos que se sucederão, Senhor, logo após o arrebatamento da igreja. E o mundo entrará em densas trevas. Mas, Senhor, ajuda-nos a compreender, se prevenir e buscar o Senhor enquanto a porta aberta está. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada irmão que está orando comigo nesse momento. Perdoa, purifica, lava no teu sangue precioso. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe, meu querido irmão, a tua vida. Deus abençoe a tua família. Até na próxima semana, em nome de Jesus. Amém.